Olá, amigo acadêmico! Dirigimos-nos a você para refletirmos sobre a elaboração e originalidade dos seus trabalhos acadêmicos. Refiro-me, neste momento, aos papers das práticas educativas que devem ser elaborados pelos acadêmicos dos cursos de graduação tecnológica, licenciatura e bacharelado, e aos trabalhos de graduação e relatórios de estágio para os acadêmicos que cursam bacharelado ou licenciatura. Lembre-se de que prática educativa, trabalho de graduação ou relatório de estágio é o nome do trabalho acadêmico e o paper é a materialização, o resultado deste trabalho. Estes trabalhos estão inclinados para estimular o seu desenvolvimento acadêmico e a sua competitividade profissional. Portanto, o seu comprometimento com estes trabalhos trata-se do comprometimento com você mesmo. O que quero dizer é que a finalidade desses trabalhos não está em entregar o paper porque se o professor tutor externo ou as normas institucionais da Uniaselv exigem isso de você. A finalidade está na sua evolução acadêmico-científica e no seu aprimoramento profissional. Sendo assim, vamos conversar sobre a autoria de suas obras? Isso mesmo, lembro que todos os trabalhos acadêmicos elaborados por você, individual ou em grupo, são de sua autoria. Por isso, é importante que nestes trabalhos seja apresentada a síntese, com as suas próprias palavras, de suas reflexões e impressões oriundas do tratamento teórico, analítico e prático da pesquisa. Lembre-se de que a realização de sua pesquisa prevê que você defina o problema a ser pesquisado. Pergunte-se o que desejo pesquisar, o que é necessário saber para contribuir com o desenvolvimento da sociedade em que estou inserido, de que maneira a minha pesquisa irá contribuir com o desenvolvimento acadêmico. Por exemplo, se você pesquisar sobre a crise econômica do ano de 2008, pode lançar o seguinte questionamento: quais os efeitos econômicos sobre a realização de viagens turísticas realizadas no Brasil após a crise econômica de 2008? Perceba que a elaboração do tema e do problema de pesquisa ocorre simultaneamente, pois um depende do outro para existirem. Dessa forma, o tema do exemplo citado anteriormente poderia ser Análise do cenário turístico brasileiro após a crise econômica de 2008. E qual etapa se dá a seguir? A revisão de literatura. O próprio nome já diz, você deverá revisar a literatura que aborda o tema de sua pesquisa. De qual maneira você realizará a revisão da literatura? Lendo o máximo de obras, livros, jornais, revistas, sobre o tema a ser pesquisado. Esta revisão te auxiliará no aprofundamento de suas ideias e na elaboração da fundamentação teórica, ou marco teórico do seu trabalho. Em seguida, você deverá pensar na hipótese de pesquisa, ou seja, o que se considera como uma possibilidade no presente que pode se tornar real no futuro. Por exemplo, a crise econômica de 2008 pode ter provocado a diminuição de viagens nos anos subsequentes? Perceba que problema, tema e hipótese de pesquisa estão intimamente ligados. A indicação do problema, tema e hipótese contribui com o planejamento da pesquisa, porque você já sabe o que deseja pesquisar. Agora é preciso planejar a execução da pesquisa. Para isso, elabore um plano de pesquisa que aponte a descrição das etapas com os seus respectivos prazos de execução. Vamos colocar nossas mãos à obra? Agora que já conversamos sobre o problema, o tema, a hipótese e seu plano de pesquisa, é necessário desenvolver a pesquisa em si. É importante lembrar que a Uniaselv possui um modelo institucional para a elaboração do seu paper. A estrutura do paper é título, resumo, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Isso não significa que você tenha que desenvolver a sua pesquisa seguindo esta ordem, porque você não conseguirá desenvolver o resumo de sua pesquisa se ainda não tiver elaborado o desenvolvimento. Dessa forma, elabore primeiro o desenvolvimento da pesquisa. A elaboração dos demais itens fica a seu critério. O título do seu trabalho deve ser caracterizado pela capacidade de atrair a atenção do seu leitor e sintetizar o tema de sua pesquisa. O resumo
deve ser estruturado para facilitar a compreensão de seu leitor acerca do propósito, da composição e dos resultados de sua pesquisa. Por conta disso, é muito importante que o seu resumo seja elaborado com a seguinte configuração: contextualização. Apresente rapidamente o cenário e o objeto de estudo de sua pesquisa e inclua outras informações para ambientar a sua pesquisa sob os olhos do seu leitor. Objetivo. Apresente o objetivo de sua pesquisa para o seu leitor saber o que você deseja com o desenvolvimento da mesma. Metodologia da pesquisa. Apresente resumidamente a metodologia de sua pesquisa. Resultados. Apresente resumidamente os resultados de sua pesquisa. A introdução deve apontar os caminhos que o leitor deve seguir durante a leitura do seu paper. Por isso, apresente na sua introdução a contextualização, os objetivos, a metodologia da pesquisa e as partes que compõem o seu trabalho. É importante lembrar que na introdução não é necessário apresentar os resultados da pesquisa. Neste item, ou seja, na introdução, você pode utilizar os recursos das citações para fundamentar as suas ideias. No desenvolvimento, você apresenta a discussão de cunho teórico-prático da pesquisa. Nessa etapa, você disponibilizará em itens o conjunto de informações oriundas de suas leituras, observações e reflexões. Além disso, é neste momento que você apresenta a metodologia da pesquisa e a fundamentação teórica. O que quero dizer é que a metodologia da pesquisa e a fundamentação teórica são dois dos demais itens que compõem o desenvolvimento. Vamos voltar àquele tema das viagens turísticas. O desenvolvimento daquela pesquisa poderia ser apresentado assim: 1. Aspectos históricos das viagens turísticas. 2. Apontamentos sobre a realização das viagens turísticas a partir do ano de 2008. 3. Fundamentação teórica. 4. Metodologia da pesquisa. 5. Resultados e discussões. É importante ressaltar que o item Fundamentação teórica pode ser intitulado com este nome ou não. No caso da pesquisa sobre as viagens turísticas, este item da fundamentação teórica poderia ser chamado de Apontamentos teóricos sobre as viagens turísticas. E o item Resultados e discussões poderia se chamar Estudo temporal da realização de viagens turísticas no Brasil. Já a finalidade do item Metodologia da pesquisa é caracterizar a sua pesquisa e apresentar ao seu leitor os passos que você realizou para elaborá-la. Neste momento, é importante responder aos seguintes questionamentos: como vou realizar a minha pesquisa? Com o que vou realizar a minha pesquisa? Onde vou realizar a minha pesquisa? Quanto tempo vai levar para realizar a minha pesquisa? Ou, se preciso, quanto será necessário investir financeiramente para realizar a minha pesquisa? Dessa forma, no item Metodologia da pesquisa, você caracteriza o seu trabalho científico quanto ao tipo da pesquisa, à natureza da pesquisa, à abordagem do problema, à realização dos objetivos, aos procedimentos técnicos, à população e à amostra e aos materiais e métodos. Assim, quanto mais informações você apresentar sobre a realização de sua pesquisa, maior será a compreensão do seu leitor sobre a caracterização e finalidade da mesma. Lembre-se de que o caderno de estudos de metodologia do trabalho acadêmico é um importante recurso pedagógico para auxiliar a elaboração de sua pesquisa. Voltemos a falar sobre a fundamentação teórica. A fundamentação teórica se trata do momento em que você, autor, posiciona e fundamenta a pertinência teórica de sua pesquisa por meio de um diálogo com aqueles autores, ou seja, você vai confirmar as suas ideias por meio de um arcabouço teórico disponível no ambiente científico. Você deve estar se perguntando: como vou elaborar esse diálogo? Você irá elaborar esse diálogo lendo as obras afins à sua pesquisa,
concordando ou discordando dos autores citados e referenciando os trechos que não foram escritos por você. Para isso, utilize a biblioteca do seu polo. Naquele espaço, você encontrará obras que enriquecerão o conteúdo do seu trabalho. Fica a dica. Se você puder ler a obra completa, ou seja, o livro inteiro, você terá uma compreensão mais aprofundada sobre o autor e sobre a obra propriamente dita. Dessa forma, você evita visões fragmentadas sobre o autor da obra. Além disso, acesse sites confiáveis, tais como Cielo, periódicos da CAPES, Banco de Trabalhos Acadêmicos de Universidades, entre outros. Por fim, as considerações finais. É o momento em que você apontará os avanços e desafios da pesquisa. É neste momento que você deve apresentar as suas impressões sobre a realização da pesquisa, aliado ao resultado da mesma. É importante lembrar que nas considerações finais não se recomenda utilizar citações diretas e indiretas, pois o conteúdo desse item é de sua inteira reflexão. Lembre-se de registrar todas as referências de todas as citações que você apresentou no seu trabalho. É importante que todas as citações sejam referenciadas, pois o seu leitor pode desejar realizar uma pesquisa baseada em suas referências sem correr o risco de não encontrá-las. Sendo assim, aproveitamos o momento para convidá-lo a participar do fórum e realizar as autoatividades dessa etapa. Professor Antônio, apresente-nos sua experiência acadêmica e o comportamento necessário para garantirmos a originalidade de nossos trabalhos acadêmicos. Olá, caro acadêmico. Sou o professor Antônio Miller, doutor em Educação e coordenador do NUPEX, Núcleo de Pesquisa e Extensão do NEAD. Hoje vamos conversar sobre a importância da pesquisa na formação acadêmica e profissional. Primeiramente, devemos entender que quando falamos em ciência, estamos querendo dizer a mesma coisa que conhecimento, sendo que ciência refere-se ao processo de aquisição do conhecimento através de métodos científicos organizados. Este método organizado é conseguido pela pesquisa. A pesquisa existe para que possamos entender um fenômeno ou buscar soluções para um problema específico. A pesquisa pode ser de cunho experimental, onde é feita para explicar ou entender um fenômeno, ou ainda de cunho aplicada, onde o fruto da pesquisa é posto em prática. Podemos exemplificar a pesquisa como a experimental, quando desenvolvemos uma vacina para determinada doença, mas a pesquisa só se tornará aplicada quando for feita a aplicação desta vacina na população. A ciência, então, é desenvolvida pela pesquisa científica através de métodos científicos. Na universidade, você tem a oportunidade de produzir pesquisa e transmitir esse conhecimento através da elaboração de materiais escritos, como paper, artigos, TCC ou TG. Porém, essa produção deve respeitar os conhecimentos de metodologia, onde você pode usar a experiência e opinião de outros autores para confirmar a sua própria teoria. Caso contrário, se a ideia original não for sua, você deve citar de onde vem a sua fonte. Se você não fizer isso, estará plagiando e isso pode trazer graves dificuldades à sua formação. Portanto, toda ideia que não for inédita deve ser creditada ao autor original, através da citação e das referências. Imagine você ter uma ideia genial e alguém roubá-la. Esta pessoa poderia lucrar com a sua ideia e se passar como o autor original. Você acharia isso justo? Da mesma maneira, quando usar opiniões de outras fontes, você deve dar os devidos créditos ao autor original. Quando você escreve algo de cunho científico, deve lembrar-se sempre de que a melhor pesquisa é a que contribui com a abordagem de um problema e, principalmente, com sugestões de como resolver este problema. Assim, você dá a sua contribuição para a ciência e, quem sabe, publica esse seu material importante. Na Uniaselv e NEAD, temos boas oportunidades para você publicar. Uma delas é a revista Maiêutica, onde os melhores artigos são escolhidos pelo seu tutor e pelo coordenador do curso e que podem ser selecionados para publicação na revista. Temos ainda a Jornada de Iniciação Acadêmica, a JOIA, onde você pode apresentar o seu trabalho no seu polo e ainda pode publicar o resumo do seu artigo nos anais do JOIA. Então vamos lá, comece a produzir e ponha as suas ideias no papel. Abraços! Nos encontramos no próximo momento dessa formação, para refletirmos sobre a originalidade de seus trabalhos acadêmicos.